Deus, fiquem de pé, fechem os olhos, esqueçam-se de tudo lá fora, vamos buscar a presença de Deus. Acima de todos, Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado, os anjos e os homens. os anjos e os homens, Os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares, montanhas e mares, declaram que declaram quem tu Tu és Senhor e Rei, cante. Tu és Senhor E Rei, governa sobre o universo, sobre o universo, justo e fiel, justo e fiel, vestido de glória vestido de glória e poder, coroado estás, coroado está, para sempre reinarás. Prostrados os teus pés, erguemos o teu santo nome, em adoração, em adoração, nos entregamos a ti, nos entregamos a ti, toma o teu lugar toma o teu lugar e habita em nós. entre nós, Ó Santo Deus, ó Santo ó Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Tu és Senhor e Rei, cante. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Reinarás, prostrados erguemos o teu santo nome, em adoração, nos entregamos toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que está acima dos altos céus, o Deus que criou todas as coisas e que chamou à existência todas as coisas daquilo que não havia. Deus que habita no alto e no santo lugar.
mas também habita com contrito de coração. Nós entramos, Senhor, em oração e mais uma vez nos aproximamos do Teu trono, graças ao nome de Jesus, ao sacrifício que Ele fez, ao sangue que Ele derramou por nós e que tornou possível o nosso acesso à Tua presença, porque por causa dele somos e fomos justificados. Queremos, Senhor, mais uma vez agradecê-lo por estar aqui, por estarmos livres para Te buscar. Te agradecemos por este privilégio de podermos iniciar mais um dia na Tua presença. Muitas são as pessoas que infelizmente estão por aí desesperadas, muitas pessoas dentro de hospitais, clínicas, presídios, outras dentro dos seus lares, prostradas, perdidas. Existem tantas pessoas vivendo na ignorância espiritual, invocando deuses de pau, de pedra, deuses que não ouvem, não respondem, não falam, que jamais poderão fazer alguma coisa por elas, porque são deuses falsos, porque só há um Deus, só o Senhor é Deus. Mas se não fosse a Tua misericórdia para conosco, estaríamos como elas, na mesma condição que elas, porque assim muitos de nós vivíamos outrora, perdidos, depositando a nossa crença em deuses feitos pelas mãos dos homens, em filosofias, religiões, em coisas que jamais nos trouxeram vida e respostas. Então nós queremos agradecê-lo mais uma vez pela Tua misericórdia para conosco, porque como está, Senhor, escrito, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por saber que o Senhor não muda, não envelhece, não mente, não há no Senhor variações e mudanças. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Queremos agradecê-lo porque podemos depositar toda a nossa confiança em Ti. Não seremos confundidos, nem envergonhados. Queremos agradecê-lo, Senhor, porque o Senhor deu o Seu Filho e com Ele, juntamente com Ele, nos deu todas as coisas. Queremos agradecê-lo, meu Deus, por saber que o Senhor se faz presente em nosso meio, através da pessoa do Teu Espírito. E eu quero, Senhor, pedir, abençoe cada uma dessas pessoas que vieram aqui Te buscar, porque viemos aqui Te buscar, Senhor. Este não é um lugar de show, de entretenimento, mas é um lugar para buscarmos a Tua presença. Não viemos aqui em busca de emoções,
carnais, humanas, mas viemos em busca da tua presença, que produz vida, que traz e produz em nós a garantia de que não estamos sozinhos, de que mesmo vivendo em um mundo de aflições e lutas, não há motivos para temermos, porque seguimos aquele que venceu todas as coisas. Abençoe, Senhor, cada pessoa que veio aqui. Dê a elas um entendimento da tua vontade, compreensão da tua palavra. Eu quero continuar, talvez terminar hoje a orientação que a gente iniciou na semana passada. Efésios capítulo 3, por favor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, os teus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. És Deus de perto, não És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Graças a Deus. Olhe para mim, depois a gente lê, por favor. Na semana passada, nós orientamos, esta é uma orientação já conhecida da maioria, mas nem sempre as pessoas colocam logo, rapidamente em prática as orientações que recebem em relação à palavra de Deus. E nós falávamos da necessidade do cristão aprender, conseguir condicionar a sua maneira de pensar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus ensina, fala, ordena, promete, orienta. Por que nós precisamos condicionar a nossa maneira de pensar de acordo com a palavra de Deus? Para que estejamos em acordo com Deus. No livro, você pode ler depois, no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Quer dizer, como é que dois andarão juntos se não houver acordo? E esta palavra foi proferida porque
o povo de Israel estava caminhando de uma maneira completamente contrária à vontade de Deus. Tanto é que Deus determinou que eles iriam colher castigo, punição, por causa da vida de desobediência. Então, isso ocorre entre pessoas. Como é que duas pessoas vão caminhar juntas se não houver acordo? Você imagina uma empresa com dois sócios. Um pensa de um jeito, tem determinados objetivos, o outro pensa de outro jeito, tem determinados objetivos. Não vai funcionar. Como é que duas pessoas caminham juntas, se não existe acordo entre elas? E isto acontece em relação a Deus. O ser humano em relação a Deus. Deus tem o seu modo de pensar. Estão aqui, grande parte deles estão aqui registrados nas Escrituras. Deus revelou o seu modo de pensar. O que Ele quer, o que Ele ordena, o que Ele promete, o que nos abençoa, o que o agrada, o que desagrada, o que não nos abençoa. Então, o modo dele pensar está aqui. Então, quando a pessoa vem e passa a conhecer a palavra de Deus, o que ela tem que fazer que é fundamental? Eu preciso mudar o meu modo de pensar. Eu preciso agora condicionar os meus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. É uma mudança no modo de pensar. E nós falamos aqui, demos alguns exemplos aqui no domingo. Quantas coisas estão na Bíblia e que são completamente diferentes, contrários ao modo que nós pensávamos. Como é que uma pessoa, de acordo com esse mundo, pensa quando é prejudicada por alguém? O pensamento deste mundo, o pensamento de grande parte neste mundo é: eu vou devolver com a mesma moeda. Alguém prejudica, o pensamento da pessoa, muitas das vezes, é manter no coração raiva, ódio contra aquela pessoa. A Bíblia diz que nós temos que perdoar para sermos perdoados. Alguém vem e nos prejudica, qual é o pensamento do mundo? Eu vou devolver na mesma moeda. Mas como é que Deus pensa? O que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia diz: abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Então, os pensamentos de Deus são completamente diferentes dos pensamentos deste mundo e do ser humano natural, do pensamento natural do ser humano. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos aprender. Eu preciso agora mudar a minha maneira de pensar para que eu esteja de acordo com Deus. E isto para que você seja abençoado em todos os aspectos. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso não é praticar o que quer, é no sentido de alcançar qualquer coisa, porque em Deus a pessoa é fortalecida. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a pessoa vem à igreja com a sua mentalidade firmada de que ela é uma pessoa fraca e nunca vai deixar de ser fraca.
Às vezes a pessoa vem à igreja com a mentalidade de que ela é uma pessoa derrotada e nunca deixará de ser derrotada. Às vezes a pessoa vem com a mentalidade de que ela é uma pessoa infeliz e nunca deixará de ser feliz. Ora, muita coisa, às vezes, as pessoas trazem na mente pensamentos que são completamente contrários à palavra de Deus e que elas precisam abandonar esse modo de pensar e precisam fazer o quê? Eu tenho que agora condicionar a minha maneira de pensar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque do modo que nós pensamos, nós agimos. Alguém que pensa a todo momento, eu sou um fraco, eu sou um fraco, eu sou um fraco, eu sou uma fraca, vai se proceder como uma pessoa fraca. Terá atitudes de uma pessoa fraca. Eu sou inseguro, eu sou inseguro, eu sou indeciso, eu sou inseguro, eu sou indeciso. Como é que vai se proceder uma pessoa que pensa assim? Ela vai se proceder de uma maneira insegura, de uma maneira indecisa, de uma maneira insegura, de uma maneira indecisa. Como é que se procede uma pessoa que pensa dessa forma? Ela vai se proceder de uma maneira diferente do que diz a palavra de Deus. Então, este é um trabalho, este é um processo, esta é uma mudança que o pastor não pode fazer por ninguém, e nem Deus. Somos nós que precisamos ter essa sabedoria e entender, antes de buscar a Deus, antes de chegar à presença de Deus, a minha vida era conduzida pelos meus pensamentos naturais ou pensamentos de acordo com esse mundo, pensamentos às vezes inspirados pelo diabo, pensamentos que não estão de acordo com Deus. Se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero desenvolver a minha fé, se eu quero aumentar a minha confiança em Deus, se eu quero agradar a Deus, se eu quero ser abençoado por Deus, se eu quero honrar a Deus, se eu quero crescer espiritualmente, tem que acontecer uma mudança na minha maneira de pensar. E como é que eu vou pensar? De acordo com o mundo? De acordo com as filosofias deste mundo? De acordo com o sistema desse mundo? De acordo com as filosofias humanas? Não. Eu preciso aprender a condicionar a minha mente de acordo com a palavra de Deus. Então, quando nós começamos a pensar de acordo com a palavra de Deus, nós vamos também nos proceder de acordo com a palavra de Deus. As nossas atitudes, a nossa postura, a nossa maneira de agir, ela vai começar a se enquadrar na vontade de Deus. Antes, alguém me prejudicou, me causou algum mal, eu enchi o coração de raiva. É assim que muitos viviam. Eu enchi o coração de raiva e guardava a raiva, o rancor, e às vezes aquilo se transformava num ódio, numa mágoa, e aquilo me adoecia e me arrebentava. Não, mas não é isso que diz a Bíblia. Jesus disse: se vocês do íntimo não perdoar, vocês também não serão perdoados. Ou então, o que Deus fala? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Que eu preciso perdoar para que eu possa ser perdoado. Então, eu vou trocar o meu modo de pensar pelo que Deus fala. Então, você muda seus pensamentos,
se torna muito mais fácil você mudar as suas atitudes. Vem alguém, lhe prejudica, lhe causa dano, lhe amaldiçoa. Antes você dizia, me amaldiçoou, vou amaldiçoar também. Mas o que Deus diz sobre isso? Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Então eu vou abençoar. Quer dizer, se não há uma mudança no modo de pensar, então dificilmente acontece uma mudança na maneira de agir. Dificilmente. E muitas das vezes os cristãos se esquecem disso. E isso para todos os aspectos. Se você, dá um exemplo, a pessoa está aqui na igreja, sempre foi, ou até hoje foi, um cristão fraco na sua fé, fraco. E a pessoa alimenta na sua mente, no seu coração, que ela é fraca. E ela considera que os outros são fortes, mas ela é fraca. Não, eu sempre sou fraco, eu sempre fui fraco, eu sou fraco a si mesmo. Essa é a maneira da pessoa pensar, e isso está sendo alimentado na mente e no coração. Enquanto esta pessoa mantiver aquele pensamento de que ela é fraca e vai permanecer fraca, fraca ela vai permanecer. E de uma maneira fraca, ela vai se proceder. Na hora que ela mudar os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus, tudo posso naquele que o quê? Me fortalece. Então as minhas condições são limitadas. Mas eu creio num Deus que fortalece. Então, por causa desse Deus que me fortalece, eu não sou mais fraco. Eu não serei fraco. Porque há um Deus que me fortalece. Então, quando muda o modo de pensar, muda a maneira de agir. Então, uma coisa são as atitudes de uma pessoa que se vê fraca e se considera fraca, que crê que é fraca. Então essa pessoa fraca, que se vê fraca, que se enxerga como fraca, ela vai se proceder com uma pessoa fraca. Mas quando a pessoa muda o seu modo de pensar, tudo posso naquele que me fortalece. Existe um Deus que me fortalece, que me torna forte, que me fortalece. Então, quando a pessoa passa a crer, pensar e crer que por causa de Deus ela se torna forte, ela vai se proceder como uma pessoa forte. Então, muitos cristãos, eles muitas das vezes, pelo seu modo de pensar, consequentemente pelo seu modo de agir, eles inclusive limitam a ação de Deus na vida deles, porque aquilo está dentro deles. Há cristãos que recebem orações e que poderiam ver acontecer grandes respostas de Deus em suas vidas. Respostas que iriam trazer transformações e queriam glorificar a Deus. Mas aqui, na mente deles, eles firmaram um pensamento de que a vida deles é infeliz, será infeliz, sem sentido, e nada vai mudar. Nada vai mudar, não vai mudar nada. Eu vou levar essa vida aí desse jeito, de um modo infeliz, frustrante, sem sentido. Está dentro deles, dentro deles. Então, você pode fazer milhares de orações para que Deus
se manifeste, opere, transforme, realize milagres na vida daquela pessoa. Mas dentro dela, ela está dizendo, é isso aqui, e vai continuar assim, vai permanecer assim, e vai continuar assim. Os pensamentos não mudaram. As respostas, as transformações, os milagres, o que Deus poderia fazer e queria inclusive glorificá-lo, não acontece. Não é por causa do diabo, não é por causa das circunstâncias, não é porque Deus não possa fazer, não é porque Deus não tem poder para fazer, não é nada disso. É porque aqui a pessoa firmou o pensamento de que nada vai acontecer e mudar. E ela se procede não como uma pessoa de fé, que crê que Deus pode todas as coisas, mas ela se procede como alguém que crê que Deus não possa transformar a vida dela. Quer dizer, quem é que está impedindo Deus de operar na vida da pessoa? É o diabo? Não. O diabo não consegue impedir Deus. Quem são as pessoas? Não, é ela mesma. Ela mesma, pelo seu modo de pensar, é como se ela estivesse dizendo, não faça nada, não transforme nada, não realize nada, porque eu penso que nada vai acontecer. Ora, enquanto aquela pessoa não mudar o seu modo de pensar, é como se ela estivesse fechando as portas para que Deus faça alguma coisa. O que ela tem que fazer? Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz, eis que faço nova todas as coisas. Então, ela deveria pegar os pensamentos de Deus, que estão expressos aqui por palavras, promessas, enfim, ela deveria pegar aquilo e substituir o seu modo de pensar. Eu passei a vida inteira pensando que minha vida é isso aqui, nunca vai acontecer nada, e minha vida vai ser sempre a mesma coisa, nunca vai acontecer nada. Nada de positivo, de bom. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele pode fazer nova todas as coisas. Espera aí, Deus, Ele pode fazer da minha vida uma vida nova, em todos os sentidos. Enquanto a pessoa não mudar o seu modo de pensar, ela está como se fechando as portas, impedindo que Deus a abençoe. Então deixa eu ler aqui, é muito simples, Efésios 3, 20. Versículo 20, que diz assim, são 2 versículos apenas. Ora, há aquele, está se referindo a alguém, quem? A Deus. Ora, há aquele que é poderoso, ele é poderoso, ele tem um poder, para fazer infinitamente. Infinitamente é uma coisa que não tem fim. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Então, o que diz a Bíblia? Que Deus não pode fazer nada? Que Deus não pode transformar a vida de uma pessoa? Que Deus não pode realizar milagres? Que Deus não pode tornar possível coisas impossíveis? Não. A Bíblia diz que a esse Deus, que é poderoso, Ele é poderoso para fazer, para realizar infinitamente, quer dizer, não tem fim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, mais do que nós apresentamos por oração.
Você pode fazer milhares e milhares de orações e você pode pedir coisas grandiosas a Deus por meio da oração. Ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, nós podemos, pela oração, buscar de Deus coisas grandiosas. Nós podemos ter pensamentos direcionados para que Deus realize coisas grandiosas na nossa vida, por pedido e por pensamentos. A Bíblia diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente, mais do que nós pedimos ou mais do que nós pensamos. Então, por que motivo um cristão, ele vai manter consigo pensamentos diferentes do que diz a palavra de Deus, em todos os aspectos, em todos os sentidos? Então, se está escrito que Deus é poderoso para fazer infinitamente, mais do que a gente possa apresentar em oração, mais do que a gente possa pensar, Ele é infinitamente poderoso, por que nós vamos limitar esse Deus na nossa vida? Por quê? Então, quando a pessoa vê a sua vida, todos os sentidos, inclusive no aspecto espiritual, a pessoa se vê, pensa, se imagina uma pessoa que vai sempre capengar na fé, sempre fraca. Tem até alguns que dizem isso: eu sou tão fraco, eu sou tão fraquinho na minha fé, tão fraquinho na minha fé, a minha fé é tão fraquinha. Então a pessoa se vê fraca. Por que eu vou ficar me imaginando como uma pessoa permanentemente fraca, se a Bíblia diz que há um Deus que me fortalece? Por que eu vou ver a minha vida como uma coisa que não muda, ou que não tem chance de mudar, ou que não possa mudar, e que não vai mudar, quando a Bíblia diz que existe um Deus que pode fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso? Por que cristãos aceitam continuar com os mesmos pensamentos e impedindo, limitando Deus de agir em suas vidas? Quer dizer, não tem sentido. É uma falta de sabedoria tremenda. A Bíblia não diz que nós temos que continuar pensando como antes, como a gente pensava. A nossa cabeça, os pensamentos humanos nos conduziam. A Bíblia não diz que nós temos que pensar de acordo com a filosofia desse mundo, não. Mas a Bíblia ensina que nós devemos pensar de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa obedecê-lo no que Ele manda. Para que a gente possa crer da maneira que Ele quer que a gente creia. Para que a gente consiga agradá-lo, para que a gente consiga honrá-lo, para que a gente consiga viver de uma maneira que a gente esteja de acordo com Ele, concordância com Ele. Mas se a palavra dele expressa os pensamentos dele de um jeito, e eu continuo pensando do outro, como é que nós vamos andar juntos? Como é que eu vou andar com esse Deus? Como é que eu vou servir a esse Deus? Como é que eu vou caminhar com esse Deus? Como é que eu vou ter comunhão com esse Deus, se ele pensa de um jeito e eu penso do outro? Quem é que tem que mudar? É Ele, que é Deus, que tem que agora se enquadrar nos meus pensamentos? Não, claro que não. Nós é que temos que nos enquadrar nos pensamentos dele, no modo dele pensar. Então, se duas pessoas não conseguem andar juntas, se elas pensam diferente, têm objetivos diferentes,
Um casamento que acaba. Porque um pensa que o dinheiro é tudo, só enxerga dinheiro, acredita no dinheiro, dinheiro é tudo, dinheiro é tudo, dinheiro é tudo. Tem um outro que enxerga diferente. O outro, o marido só pensa no dinheiro, 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 tudo é o dinheiro, o Deus dele é o dinheiro, a cabeça dele é dinheiro, 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 ele acha que o dinheiro vai conseguir comprar tudo nesse mundo, paz, tudo. Aí a esposa tem uma outra cabeça. Ela entende que tem coisas mais valiosas do que o dinheiro. Esse casamento, para caminhar junto, está difícil. Porque se ele pensa que o dinheiro é tudo, dinheiro é tudo, dinheiro é tudo, toda a vida dele vai ser vivida em função de dinheiro, não tem jeito. Tudo que ele fizer em função de dinheiro, ele vai agir de acordo com o que ele pensa. O dinheiro é tudo para ele, então ele vai, se bobear, ele vai até se tornar uma pessoa desonesta, corrupta, trapaceira, porque o dinheiro. De repente a esposa tem uma outra visão. Ela fala, não, tem coisa na vida que é muito mais importante do que o dinheiro. Ao respeito, o amor, isso e aquilo, a honestidade, a cabeça dela é outra. Você acredita que esse casamento vai caminhar junto, os dois? Vai caminhar junto mesmo assim, que você pode dizer, pô, isso é um casamento. O casamento. São dois, mas se tornaram um. Não vai dar. Dificilmente esse casamento vai para frente. Porque vai ter choque todo dia. A visão de um é uma, a visão do outro é outra, o objetivo de um é um, o objetivo de outro é outro. Dificilmente vai. A tendência, ou esse casamento ser vivido na marra, na obrigação, na aparência, na fachada, qualquer troço, ou então vai acabar. Vai dizer assim, não dá. A minha maneira de pensar é uma. Meus objetivos, minha visão em relação à vida é uma. A sua é outra. A sua é dinheiro, não dá. É claro que nem sempre é possível. Por isso que as pessoas têm que, inclusive, se conhecer. Não é se conhecer sexualmente, como muitos fazem por aí. Mas se conhecer antes de casar. E descobrindo o que ela pensa. Claro que alguns casos mudam, enganam, dão uma disfarçada, consegue tapear até o casamento. Depois do casamento se revela. Bem, isso acontece por aí. Mas a pessoa tem que ter uma visão, ou pelo menos procurar saber quais são os objetivos dele, o que ele pensa, Opa, essa pessoa aqui é um exemplo. Estou querendo casar com a moça, mas o negócio dessa moça é dinheiro, o negócio dessa moça é coisas materiais. Ela é materialista, ela só pensa em dinheiro, o negócio dela é dinheiro. Então o cara tem que botar a sua barba e o bigode de molho, não é só a barba, ele tem que botar barba e bigode. Se a visão dele não é essa, não, mas eu não vejo a vida assim, tudo é dinheiro material, o negócio não vai dar certo. Não mudou o negócio, não houve uma mudança. Irmão, melhor você não casar. Porque se tu hoje está com emprego, dinheiro, uma condição, você vai ser o amor da vida dela. Na hora que você perder o emprego ou perder a tua condição financeira, ela vai embora. E vai embora. E vai ou não vai? Vai ou não vai? Ela vai pegar a primeira saída pela esquerda e vai sair fora. Ela vai dizer, não, é porque a gente não... tinha incompatibilidade de não sei o que, ela vai inventar um monte de coisa, não é nada, é porque o negócio dela era grana. A grana caiu, despencou, saída pela direita ou esquerda, e vice-versa. Como dois andarão juntos se não houver acordo? Isso se aplica às pessoas.
Tem gente que entra numa sociedade, às vezes com alguém da família, alguém não sei o quê, conhecido, tal. Mas fala assim, o que ele pensa? O que ele pensa? A sociedade às vezes não dura nada. Porque os objetivos de um, a cabeça de um é um, a cabeça do outro é outra, o negócio racha rapidamente. Isso se aplica a pessoas, mas isso se aplica também em relação a Deus. Então, não é Deus que tem que se enquadrar na nossa maneira de pensar. Ele é Deus. Nós é que temos que aprender, você tem que aprender a substituir o seu modo antigo de pensar, se era de acordo com o mundo, com o diabo, enfim, você tem que colocar de lado esses pensamentos e, às vezes a pessoa vem à igreja e a pessoa era uma pessoa que tinha uma ideia formada de que o negócio é dinheiro, o negócio é coisa material. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais coisas materiais, mais seguro eu vou me sentir, mais feliz eu serei, mais não sei o quê. Às vezes a pessoa vem à igreja com essa ideia. Mas não é isso que diz a Bíblia, não é isso que ensina a Bíblia. A Bíblia não diz que o dinheiro, as coisas materiais, elas vão nos trazer paz, elas vão não sei o quê, nos trazer tudo o que queremos. Não diz isso. Dinheiro é dinheiro. A Bíblia trata o dinheiro como dinheiro. É um instrumento que passou a existir e que você consegue coisas materiais com ele. Você não consegue comprar paz, consegue? Você vai no shopping e fala, eu quero uma semana de paz. Você entra numa loja e compra paz? Não, você não compra. A paz vai ser adquirida de outra forma. Então, peraí, eu agora tenho que mudar minha maneira de pensar. Porque antes eu pensava que o dinheiro ia trazer tudo. A Bíblia diz outra coisa. Então, individualmente, você tem que fazer o quê? Mudar o seu modo de pensar. Às vezes a mulher vem à igreja, se é casada, ou vem à igreja, então antes a mulher pensava assim, não, eu tenho que mandar em casa igual a ele. Os dois têm que, cabeça a cabeça, eu também mando, tem que ser do meu jeito também e tal, eu vou ser o cabeça. Mas é isso que diz a Bíblia. Como é que a Bíblia fala sobre a esposa? Como auxiliadora. Ela tem a sua importância, às vezes o marido tem que ouvir a esposa, ela tem a sua importância, ela tem os seus méritos, mas qual é a posição da esposa numa família, num casamento? Ela é auxiliadora. O marido é o cabeça da esposa. O que é isso? Num casamento, para que esteja de acordo com Deus, o marido, ele deve ser o líder naquela casa, tá certo? Tá certo? Ah, não concordo, então você tem que brigar com Deus, porque ele determinou assim. O marido é o líder, é o que conduz. E a esposa tem menos valor que ele? Não, mas ela, a posição dela é de auxiliadora. Auxiliadora. Se nós queremos que o nosso casamento tenha a bênção de Deus, então nós temos que nos enquadrar nisso. Então, antes a esposa dizia, não, eu sou mesmo, eu bato de frente mesmo, eu mando mesmo, tem que ser do meu jeito, eu sou o cabeça aqui. Mas espera aí, eu estou errada. Eu tenho que agora procurar ter uma postura diferente de auxiliadora. Você muda o seu modo de pensar, vai se tornar fácil você poder se proceder daquela forma, agir daquela maneira. E isso é para todos os aspectos. Não é só em relação a milagres que Deus possa fazer, em relação ao que Deus pode realizar na nossa vida, não é só em relação a tudo. Quando nós condicionamos a nossa maneira de pensar, então agora
fica fácil a gente agir. De repente o homem vem à igreja, acontece. Tem homens que às vezes, tem casamento que às vezes acaba também. Porque a esposa está esperando um cabeça. A esposa, Deus criou a mulher por uma posição de auxiliadora dentro da sua casa, da sua família. Não quer dizer que você não possa trabalhar, ter sua profissão, estudar, não tenha sua importância, mas a posição da mulher é auxiliadora. Às vezes a esposa está esperando ter ao seu lado um homem que seja cabeça, que seja líder, que conduza a família. E às vezes o sujeito não é nada disso. O sujeito, ele faz exatamente o contrário. Ele põe erradamente a sua esposa como cabeça. E ele fica como auxiliador. Essa cabeça, essa família, esse casamento está meio de que cabeça para baixo. Cabeça para baixo, tá. Não, mas a gente está levando assim e está dando certo. Está de cabeça para baixo. Se vai levar assim a vida inteira, aí não é problema nosso. Mas o negócio está de cabeça para baixo diante de Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher, diz a Bíblia. O marido é o cabeça da esposa. O cabeça é o que conduz, é o que lidera. A liderança está com ele. O sujeito vem à igreja e ele fala, realmente, eu não tenho sido cabeça. É minha mulher que manda em tudo, decide tudo, toma frente de tudo, e eu fico sempre no... Eu sou o copiloto no avião. Não, mas está errado diante de Deus. Eu vou agora mudar a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir. Você não tem que pisar ninguém, humilhar ninguém, mas toma frente da sua casa, do seu casamento, da sua família. Seja líder. Isso não é invenção minha, a Igreja do Novo Nascimento, o Bispo Newton, não, isso não, é o que está na Bíblia. Muda a maneira de pensar e muda a maneira de agir. Aqueles filhos que olhavam assim, não entendiam muito, falavam, o negócio aqui é meio... Minha mãe que manda em tudo, minha mãe que decide tudo, minha mãe que toma frente de tudo, meu pai só disse, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Os filhos que não viam no pai um líder, eles ficam meio confusos. Se bobear, aquele filho também casa, e quem vai liderar a casa dele? Quem vai liderar a casa dele? A mulher dele também. Ele vai ser mais um, tudo bem, tudo bem. É mais um casamento de cabeça para baixo. Aquele homem muda a sua maneira de pensar. A Bíblia diz que eu tenho que ser o cabeça. Eu vou mudar a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir. Você obedece a Deus, agrada a Deus, glorifica a Deus e vai dando para os seus filhos um testemunho. Como é que tem que ser um casamento, uma família? Tem o marido, tem a esposa, então o marido é o líder, é o cabeça. A esposa não é que ela é inferior, menor, ou que tem menos valor, não. Ela é importante, só que a posição dela é auxiliadora. Isso abençoa o casamento, abençoa a família. Aí a mulher diz, não, mas eu já estou mandando há muito tempo. Pô. Não vou entregar o comando não, já estou mandando há muito tempo. O casamento pode continuar. Mas não esqueça que ele está de cabeça para cabeça para baixo. Então a gente tem que mudar a maneira de pensar, para que a gente possa também mudar a maneira de agir. A pessoa, de repente, era um preguiçoso tremendo na vida. O que diz a Bíblia para o preguiçoso? Continua sendo preguiçoso? Não, a Bíblia diz, preguiçoso, vai ter com as formigas. Vai ter com as formigas. Vê o exemplo das formigas. Elas trabalham, elas lutam. Eu era um cara preguiçoso.
Era um cara preguiçoso. Tem cristãos preguiçosos, continuam preguiçosos. Tem cristãos que não param emprego, porque são preguiçosos. Não, foi o diabo. Não, o diabo não, é você perde emprego, não para emprego, porque às vezes é preguiçoso mesmo, não quer nada. Não, agora descobriu que existe Satanás, agora a culpa toda é de Satanás. Pô, já perdi outro emprego, foi Satanás. Perdi outro emprego, Satanás. Já perdi um emprego por culpa de Satanás, coisa nenhuma. Satanás não teve nada a ver com aquela demissão, nada a ver com aquela demissão. Perdeu o emprego porque é preguiçoso. A pessoa contratou, é para chegar 8, chega 8h15, 8h10, 8h20. É para trabalhar, fica se escorando, sentado, olhando o celular, não quer correr atrás. Aí alguém chega e fala, um abraço, vai embora. Aqui não. Foi Satanás que tirou o emprego. Não, não tirou nada. Perdeu o emprego porque é preguiçoso. Então, peraí. Eu sempre fui preguiçoso. O que a Bíblia fala sobre o preguiçoso? Ela fala que quem não trabalha também não come. Ela diz, vai ter com as formigas. Eu tenho que mudar a maneira de pensar. Fico preguiçoso 30 anos, 40 anos, 50 anos. A partir de agora, eu não aceito mais ser um preguiçoso, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não concorda com alguém que é preguiçoso. Deus não se agrada de ser um preguiçoso, não. Então, a partir de agora, eu vou mudar a minha maneira de pensar. Tem muitas e muitas coisas que irão mudar a partir do momento que a pessoa muda o seu modo de pensar. Eu vou mudar a minha maneira de pensar. Eu vou condicionar a minha mente de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos orar. Não esqueça que isso não é só para milagres, mas o Espírito Santo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente, não tem fim, muito mais do que nós pedimos, pela nossa oração, pelos nossos pedidos, e mais do que nós pensamos. Não tem limites para Ele. Ele pode fazer muita coisa, mas nós temos que também entender que é preciso mudar a maneira de pensar para que a gente seja abençoado. Às vezes tem cristãos, o casamento está indo embora. Briga. Às vezes o problema é o seguinte, o rapaz, ele entende que ele tem que ser o líder da casa, o líder da família. E a esposa dele, arrogante, prepotente, botou na cabeça que ela tem que mandar, que ela tem que decidir tudo, ela que tem que tomar frente de tudo. E o sujeito não aceita. Porque numa situação como essa, nem sei porque eu estou falando sobre isso, Deus é que sabe, mas vamos em frente. Numa situação como essa, o cara que entende que ele tem que ser o líder, ele tem que ser respeitado como marido, como cabeça, e respeitar a esposa dele como auxiliadora, e ele tem que, Deus deu a ele a posição de líder dentro da família, ou ele vai se dobrar, ou vai ter confusão todo dia. Às vezes o casamento está indo embora, o diabo está tirando proveito, mas bastaria aquela moça mudar o seu pensamento. Ah, minha avó falava que quem mandava era ela, minha mãe também falou que quem mandava era ela, mas peraí, esse pensamento está errado. Agora eu conheço a palavra de Deus, a Bíblia diz que eu tenho que ser auxiliadora. Eu não tenho que querer ser a líder da casa, eu não tenho que querer ser a líder da família, eu tenho que agora, porque eu sou uma pessoa que conhece a palavra de Deus, eu tenho que agora me colocar na posição de auxiliadora. Acabou o problema. O casamento estava indo para o buraco, não vai mais, porque agora a moça, a esposa, entendeu. Eu tenho que fazer como diz a Bíblia. Meu pensamento, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, tudo mandaram. Mandava e desmandava, e eu fui pegando isso, mas esse troço não é o que diz a Bíblia. Está compreendendo, sim ou não? A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora.
Eu vou mudar minha maneira de pensar. Eu vou agora agir como uma esposa auxiliadora. Tem o seu valor, a sua importância. Não é menor do que ninguém. Mas agora eu vou deixar que o meu marido lidere a casa, a família. Ele é o líder, ele é o cabeça. Inteligência, sabedoria. Acabou a confusão. O casamento que estava indo embora não vai mais. Tem gente que perdeu o casamento. Conhecendo a palavra de Deus, perdeu o casamento às vezes. Porque não, eu tenho que mandar, minha avó mandou. Isso já vem de gerações. Minha tataravó mandava, eu vou mandar também. Se não for assim, eu não quero, ele que aceite. Não, não é assim. Sabedoria. Pense de acordo com a palavra de Deus. E se proceda conforme a palavra de Deus. Isso vai lhe abençoar. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Fique de pé, por favor. Se você tem condicionado os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, amém. Se você não tem, você tem que tomar essa decisão de começar a mudar o seu modo de pensar, para que Deus lhe abençoe. Amém? Feche os olhos, por favor. Ó Senhor Deus e Pai, abençoe, meu Pai, todos os que estão aqui. Está escrito que o Senhor é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Muito mais do que nós pedimos, muito mais do que possamos pensar, o Senhor tem poder para realizar. Não há limitações para o Senhor. Mas é preciso andarmos em acordo com o Senhor. Para isto precisamos condicionar os nossos pensamentos segundo a sua palavra. Se há pessoas aqui que continuam pensando como antes, se há pessoas aqui que têm mantido dentro delas pensamentos contrários à sua vontade, às suas promessas, que têm impedido o Senhor de operar em suas vidas, eu peço para que o Espírito Santo venha iluminar cada uma delas. Quanto mais condicionamos e condicionarmos os nossos pensamentos segundo a Tua Palavra, melhor será para nós. Mais fácil para obedecermos, seguirmos, vivermos a fé, te honrarmos, fazermos tudo de acordo com a sua vontade. Senhor, abençoe também a Santa Ceia e aqueles que dela irão participar dignamente, com o coração limpo, sincero, arrependido, sejam abençoados. Diga, assim seja. Podem sentar em nome de Jesus. Eles vão servir o pão, o cálice. Você que tem que decidir se vai participar ou não. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então você tem que estar em condições, pegue o pão, o cálice, depois nós vamos consagrar, tá bom? Podem servir, por favor. Deixa o meu respirar, deixa o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim.
e este é o meu pão. E este é o meu pão. Cante, este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Cante para Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu pão, este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade. Fiquem de pé, feche os olhos e cante. Feita em mim. Nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Feche os olhos. Agradeça a Deus por nos ter amado e dado o seu Filho. Agradeça ao Senhor Jesus por ter renunciado toda a sua glória, ter assumido a semelhança humana, ter sofrido tanto para nos trazer salvação. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Te agradecemos por estarmos, Senhor, na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor chegou ao ponto de se tornar em maldição na cruz, porque atraiu para si todos os nossos pecados, iniquidades, enfermidades, transgressões, e se fez maldição no nosso lugar. Tudo para que tivéssemos perdão e vida eterna, para que pudéssemos nos reconciliar com Deus, já que vivíamos em uma inimizade contra Deus por causa dos nossos pecados. Te agradecemos porque
porque Tu deste a vida por nós. Nada tínhamos a oferecer, somente sofrimentos e iniquidades. Mas o Senhor ainda assim nos amou, entregando-se por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Agora, Senhor, estamos aqui, reunidos em Teu nome, podendo adorá-lo, glorificá-lo, certos de que as trevas não nos dominam, não tem domínio sobre nós, certos de que o Senhor preparou coisas tão grandiosas para nós no porvir. E os olhos humanos nunca viram, nem jamais penetrou no coração humano. Senhor Jesus, nós Te glorificamos de todo o nosso coração. Confessamos, Tu és o nosso Salvador. Digno é o Senhor de toda glória e honra e louvor. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Que este pão que levantamos para o alto seja agora consagrado, abençoado pelo Teu Espírito, e que ele se torne símbolo do Teu corpo, Senhor, para que quando dele comermos pela fé, Senhor, estejamos nos alimentando de algo que simboliza o Teu corpo, o corpo que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Que do mesmo modo que o Senhor tomou o pão, abençoou, deu graças e disse aos discípulos: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. E eles comeram e abençoados foram, e receberam vida espiritual. E sejamos abençoados, e a nossa comunhão contigo, a nossa ligação contigo se torne mais forte, e possamos prosseguir firmes nos Teus caminhos, Senhor, buscando sobretudo o Teu reino e a Tua justiça, voltados a fazer a Tua vontade, porque os que fazem a Tua vontade é que entrarão no reino dos céus. Nós Te pedimos e agradecemos, e os que creem de assim seja. Coma deste pão que simboliza o corpo de Jesus. Alimente-se deste pão e agradeça de todo o coração. Lá na cruz, Ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Ele atraiu para si todas as maldições, todas as iniquidades, todas as enfermidades, todas as transgressões. Na cruz Ele se fez maldição em nosso lugar, mas Ele morreu
mas ele venceu a morte também. Está glorificado à direita do Deus Pai, cheio de poder. Ele é Deus, Ele nos vê, Ele nos conhece, Ele nos ouve e se faz presente aqui no nosso meio através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Agradeçam. Que este cálice seja santificado, consagrado, abençoado. Quando dele, Senhor, bebermos, estejamos bebendo de algo que simboliza o sangue, que constituiu a mais importante de todas as alianças. E sejamos abençoados espiritualmente. E façamos memória de Ti até que Tu venhas. Porque Ele foi, mas Ele voltará. Aleluia. Nós te glorificamos. Diga assim seja. Beba do cálice. Agradeçam, adorem e glorifiquem. O sangue dele foi derramado e constituiu a mais importante de todas as alianças. Há uma aliança entre nós e Deus, constituída pelo sangue de Jesus. Fomos comprados não com ouro nem prata, mas com o sangue do Senhor Jesus. Receba a sua presença, a sua força, a sua graça. Adore-o, glorifique-o de todo o coração. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Erga as suas mãos aos céus. Adore ao Senhor Jesus. Eu nada sou sem ti. Adore de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Receba a sua presença, sua graça, sua força. Ó, nós te adoramos. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Coloque as mãos sobre o seu coração. Agradeça-o, expresse o que ele representa para você. E receba sua força, sua presença, sua graça. Sem Ele nada somos, nada temos. Muitos de nós sabemos, porque outrora não o tínhamos, e não havia sentido na vida, não havia razão de ser na vida. Estávamos perdidos, escravizados por uma vida de trevas. Mas Ele fez recair sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Embora ainda vivendo neste mundo de trevas,
mas as trevas não fazem parte da nossa vida, porque nós fomos libertos do império de trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te louvamos. Que o teu povo receba a tua força, a tua presença, que haja, Senhor, dentro daqueles que estão te buscando de coração, uma renovação espiritual, uma renovação de forças. Nós te exaltamos, e os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.